A queda de Nicolás Maduro na Venezuela, capturado em uma operação militar dos Estados Unidos no dia 3 de janeiro de 2026, abriu uma caixa de Pandora na política sul-americana. Mas aqui no Brasil, esse evento não apenas dominou as manchetes, como também soou o gongo para a largada da corrida presidencial de 2026. No centro desse furacão político está o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que não perdeu tempo e usou a crise para se posicionar como o principal antagonista do presidente Lula. Enquanto o Palácio do Planalto condenava veementemente a ação americana, Tarcísio celebrava. E é essa divergência que vamos analisar hoje, entendendo como um evento internacional está redesenhando o mapa do poder no Brasil. Vamos começar pelas declarações que incendiaram o debate. Logo após a notícia da captura de Maduro, o governo Lula, através do Itamaraty, emitiu uma nota dura. A posição oficial foi de repúdio total à intervenção, classificando-a como uma clara violação da soberania venezuelana e um desrespeito à Carta das Nações Unidas. Para o governo brasileiro, nenhuma crise, por mais grave que seja, justifica uma intervenção militar unilateral que poderia desestabilizar toda a região e causar uma catástrofe humanitária. A diplomacia brasileira defendeu a solução negociada, liderada pelos próprios sul-americanos. Mas do outro lado do espectro político, o tom era completamente diferente. Tarcísio de Freitas, usando suas redes sociais e em entrevistas coletivas, celebrou o que chamou de o fim simbólico de uma ditadura cruel e corrupta. Para ele, a ação dos Estados Unidos, embora pudesse ser criticada pelos seus métodos, abria uma janela de esperança para o povo venezuelano. A mensagem de Tarcísio era clara. O resultado, a queda de um ditador, justificava os meios. Ele pintou o cenário como um momento de libertação, uma oportunidade para a Venezuela reencontrar a democracia e reconstruir seu futuro. Essa diferença de postura já seria suficiente para criar um embate, mas Tarcísio foi além. Ele usou a situação para atacar diretamente a política externa de Lula, focando em um ponto sensível: a suposta irrelevância do Brasil no cenário internacional. Segundo o governador, a intervenção americana só aconteceu porque os países vizinhos, especialmente o Brasil, foram omissos. Ele acusou o governo de ter uma complacência com o regime de Maduro, preferindo fechar os olhos ao invés de liderar uma transição democrática na Venezuela. Para Tarcísio, o Brasil perdeu a chance de ser o protagonista na resolução da crise e, por isso, assistiu de camarote a uma solução imposta por uma potência de fora da região. A frase que realmente selou sua intenção de nacionalizar o debate foi a seguinte: que 2026 comece agora e marque o início de um novo tempo. A Venezuela agora está vencendo a esquerda e no final do ano o Brasil também vence. Com isso, Tarcísio não deixou dúvidas. A queda de Maduro não era apenas sobre a Venezuela. Era um presságio, um aquecimento para a disputa presidencial brasileira. Ele transformou um evento de política externa em um grito de guerra para sua base e um recado direto para seus potenciais eleitores. É interessante notar como outras figuras da oposição reagiram. Governadores como Romeu Zema, de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado, de Goiás, seguiram uma linha parecida com a de Tarcísio. Ambos parabenizaram os Estados Unidos pela libertação da Venezuela, reforçando a narrativa de que a intervenção foi um ato necessário para restaurar a liberdade no país vizinho. Essa sintonia entre os governadores de direita mostra a consolidação de um discurso comum, que celebra a ação de força contra um regime de esquerda e critica a postura diplomática do governo federal. Agora vamos mergulhar na análise política por trás desses movimentos. A estratégia de Tarcísio é multifacetada e muito bem calculada. Primeiro, ao celebrar a intervenção, ele agrada diretamente a base mais ideológica da direita, incluindo o bolsonarismo, que historicamente tem uma visão positiva sobre a força e influência dos Estados Unidos e um desprezo profundo por qualquer governo de esquerda na América Latina. Para esse grupo, a ação americana é a concretização de um desejo antigo de ver Maduro deposto. Mas a genialidade da estratégia de Tarcísio está em não se limitar a esse público. Ao criticar a irrelevância e a omissão do Brasil, ele mira em um eleitorado mais amplo, pragmático, que talvez não se importe tanto com a soberania venezuelana, mas se preocupa com a posição do Brasil no mundo. A ideia de que o país perdeu protagonismo e liderança regional é uma crítica poderosa, que ressoa com um sentimento nacionalista. Ele acusa o governo Lula não apenas de ser ideologicamente alinhado a ditaduras, mas também de ser incompetente em sua política externa, permitindo que outros resolvam os problemas do nosso quintal. Dessa forma, Tarcísio constrói uma ponte. De um lado, ele é o herdeiro do discurso forte, anti-esquerda, que agrada a base bolsonarista. Do outro, ele se apresenta como um gestor pragmático preocupado com a eficiência e a posição do Brasil, buscando atrair eleitores de centro-direita que se afastaram do radicalismo, mas que ainda são críticos ao PT. É uma tentativa de unir a direita sob sua liderança, mostrando que ele pode ser ao mesmo tempo ideológico e pragmático. Enquanto isso, a posição de Lula e do Itamaraty
embora coerente com a tradição diplomática brasileira de defesa da soberania e da não intervenco, encontra-se numa sinuca de bico. Defender o direito internacional e a soberania de um regime amplamente reconhecido como uma ditadura é uma posição difícil de vender para a opinião pública. A imagem de Maduro é extremamente negativa, e qualquer defesa de princípios que pareça, ainda que indiretamente, proteger sua posição é facilmente distorcida pelos oponentes como uma defesa de ditador. Lula tenta salvar os princípios do direito internacional, a ideia de que a ordem global depende de regras e não da força bruta. Tarcísio, por outro lado, capitaliza o sentimento popular de que, para se livrar de um mal maior, certas regras podem ser quebradas. É o clássico embate entre princípios e resultados, entre o processo e o fim. E em um cenário político polarizado, a narrativa de resultados imediatos e de força muitas vezes tem um apelo popular maior do que a defesa de conceitos abstratos como a soberania nacional ou a Carta da ONU que estamos vendo. Portanto, é a inauguração do campo de batalha para 2026. Tarcísio de Freitas está usando a crise venezuelana como um laboratório para testar suas mensagens e consolidar sua imagem. Ele está se posicionando não apenas como um opositor, mas como uma alternativa clara de poder, com uma visão de mundo e de política externa radicalmente diferente da atual. Ele aposta que a onda anti-esquerda, impulsionada pela queda de Maduro, pode se fortalecer e varrer o continente chegando ao Brasil nas próximas eleições. A grande questão que fica: como o governo Lula irá reagir a essa ofensiva? Continuar na defesa estrita dos princípios diplomáticos pode soar como fraqueza para parte do eleitorado. Tentar uma abordagem mais dura poderia contradizer a história do partido e da diplomacia brasileira. O equilíbrio será difícil de encontrar. Fica claro que a queda de Maduro não é um evento isolado. Suas ondas de choque estão redefinindo alianças, discursos e estratégias políticas aqui no Brasil. Tarcísio de Freitas deu o primeiro passo, transformando uma crise internacional em combustível para sua ambição presidencial. A forma como essa narrativa se desenvolverá nos próximos meses será decisiva para entendermos o futuro da política brasileira. A largada para 2026 foi dada e o cenário, mais uma vez, promete ser de intensa disputa. Obrigado por assistir até aqui. A política é complexa e cheia de nuances, e nosso objetivo é sempre trazer a análise mais completa para você. Se você gostou deste vídeo e quer continuar acompanhando os desdobramentos da política nacional e internacional, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!